Fala pessoal, tudo bom? O professor Luiz Bedinotto aqui com vocês para resolvermos a questão 14. E ela fala o seguinte: a eficiência de uma máquina de Carnot que opera entre a fonte de temperatura T1, alta, temperatura da fonte quente, né? E a fonte de temperatura baixa, temperatura da fonte fria, né? T2, é dada pela expressão. Olha aqui, ó, nos deu a expressão, né? Rendimento, né? Olha que coisa mais bonitinha. É 1 menos T2, temperatura da fonte fria, sobre T1. Em que T1 e T2 são medidas na escala absoluta em Kelvin. E já deu em Kelvin para nós. Coisa linda. Dizendo que elas já são em Kelvin, né? Exatamente. Supondo que você dispõe de uma máquina dessas com uma eficiência de 30%, né? Se você dobrar o valor da temperatura da fonte quente, a eficiência da máquina passará a ser, bem, vamos pensar o seguinte, vamos relacionar o seguinte, rendimento é igual a 1 menos temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente. Nosso rendimento de 30%, 0,3, igual a 1 menos T2 sobre T1. Ficamos com o quê? Vou passar 1 para o outro lado. Vamos ficar com menos 0,7, 1 subtraindo, igual a menos T2 sobre T1. Multiplicando todo mundo por menos 1, né? Vou ter que T2 sobre T1, né? Vai ser igual a 0,7. O que eu quero dizer com isso? 0,7. Posso dizer o seguinte para vocês. Por exemplo, fica mais fácil de nós resolvermos assim. 0,7. Eu sei que T1 é fonte quente, T2 é fonte fria. Então, eu sei que T1, a temperatura é maior do que T2. Isso se comprova pelo resultado, né? Deu um número compreendido entre 0 e 1, né? Isso acontece. O que eu posso pensar? Logicamente, se é 0,7, então aqui pode ser 7, né? E aqui pode ser 10, né? T2 pode ser 7 e T1 pode ser 10. T1 é maior que T2. Tá aqui, ó. Vou supor isso. Que T2 é igual a 7 e T1 é igual a 10. Só que ele diz para nós o seguinte, se eu dobrarmos o valor da temperatura da fonte quente, multiplica por 2. Aqui vai ser 20. A eficiência passará a ser quanto? Bem, vamos calcular. Rendimento é 1 menos temperatura da fonte fria sobre temperatura da fonte quente. Nosso rendimento vai ser 1 menos os nossos 7 Kelvin lá, que eu botei, né? Que aqui valeria. Sobre a fonte quente. Antes era 10, passou a ser 20. Ficamos que o nosso rendimento vai ser o quê? 1 menos 1 sobre 10 é 0,7. Se eu dobrei aqui embaixo, né, no nosso denominador, o que vai acontecer? Aumentei o denominador, diminui aqui proporcionalmente. Dobrei o denominador, aqui vai diminuir, vai cair pela metade. Ou você pode fazer 7 dividido por 20, né? Você verá que vai dar 0,35. Nosso rendimento vai ser o quê? 1 menos 0,35, pô, tranquilo, né? 0,65 vai ser o rendimento da nossa máquina. Ou seja, se eu dobrar a nossa temperatura aqui, né? Vai cair os 5% relação. Nosso rendimento, né? Era 0,7, foi para 0,65, caiu 5%. Gabarito da nossa questão, letra E, 65% é a resposta. Beleza, pessoal? De boa? Então tá, qualquer dúvida, deixe nos comentários, eu fico à disposição, né? Um forte abraço a todos, vejo vocês na questão 15. Tchau!